Grávida e sozinha, ela escolhia o enxoval do filho quando encontrou o ex-marido. Com a nova namorada e o que aconteceu depois, ninguém esperava. A loja de enxoval era um santuário de tons pastéis e promessas sussurradas. O ar cheirava a talco e algodão novo, um perfume que acalmava a alma e embalava os sonhos de qualquer mãe. Isabela Andrade, com a mão repousando sobre a curva proeminente de sua barriga de 5 meses, sentia uma paz frágil enquanto seus dedos deslizavam por um cabide de macacões minúsculos. Cada peça era uma pequena declaração de amor ao menino que crescia dentro dela, um universo inteiro que ela estava construindo sozinha. O azul bebê parecia sereno demais, o azul marinho sério demais. Ela estava imersa nesse dilema trivial, um momento de pura e simples expectativa, quando o mundo ao seu redor se estilhaçou. Um riso familiar, um som que um dia fora a trilha sonora de sua felicidade, cortou o silêncio da loja. Ela se virou lentamente, o coração já martelando um aviso prévio contra suas costelas, e lá estava ele. Henrique Vasconcelos, seu ex-marido, o arquiteto de sua solidão. Ele não estava sozinho. Ao seu lado, com a mão dele possessivamente pousada na cintura fina, estava Camila Ferraz. Alta, impecavelmente vestida, num blazer branco que gritava poder e sofisticação, ela era a antítese de tudo o que Isabela se sentia naquele momento. O cabelo loiro e liso de Camila caía em cascata sobre os ombros, e seu sorriso era uma obra de arte, polido e brilhante, direcionado a algo que Henrique sussurrava em seu ouvido. Pareciam um casal de editorial de revista, perfeitos, inatingíveis, completamente alheios ao cataclismo emocional que haviam acabado de detonar a poucos metros de distância. Isabela congelou, o macacão azul celeste esquecido em sua mão. Um desejo desesperado de se fundir com as prateleiras, de desaparecer atrás de uma pilha de fraldas, a dominou. Mas seu corpo se recusava a obedecer. O sangue pulsava em seus ouvidos, uma mistura tóxica de choque, raiva e uma dor tão profunda que parecia física. A verdade era um veneno lento. Henrique a deixara há 3 meses, logo depois que a alegria da gravidez fora revelada. A desculpa fora vaga, um clichê covarde sobre precisar de espaço, se reencontrar. Aparentemente ele havia se reencontrado nos braços de outra pessoa. E agora, o destino, com sua ironia cruel, os colocava no mesmo corredor, o corredor de bebês. A ficha caiu com a força de uma bigorna. Eles não estavam ali por acaso. Estavam comprando artigos de bebê. A mente de Isabela entrou em curto-circuito, incapaz de processar a avalanche de perguntas que açoitavam seu coração. Camila também estava grávida. Ele a havia substituído de forma tão completa, tão rápida, que até mesmo a experiência de esperar um filho estava sendo replicada com outra mulher. O carrinho de compras se tornou seu único ponto de apoio, a alça de metal fria contra seus dedos trêmulos. O mundo girou, as cores suaves da loja se transformando em um borrão indistinto. Ela queria gritar, chorar, desmoronar ali mesmo, no chão de linóleo polido, mas não fez nada disso. Uma força que ela não sabia que possuía a manteve de pé, observando. Foi Camila quem anotou primeiro. Seus olhos, de um azul gélido, percorreram Isabela de cima a baixo, um escrutínio lento e julgador que media sua roupa simples, seu rosto sem maquiagem, sua barriga que era a prova viva de uma história que eles tentavam apagar. Ela tocou o braço de Henrique, um gesto sutil. Ele se virou. O sorriso presunçoso em seus lábios morreu instantaneamente ao vê-la. Seu maxilar se contraiu, e seus olhos, que um dia a olharam com adoração, agora a encaravam com uma frieza cortante, como se ela fosse uma intrusa em seu novo mundo perfeito. Isabela, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou,
a voz desprovida de qualquer calor ou preocupação. A pergunta era tão absurda que uma risada amarga ameaçou escapar dos lábios de Isabela. Uma mulher grávida numa loja de bebês. O que ele achava que ela estava fazendo? Mas as palavras ficaram presas em sua garganta, sufocadas pela dor da indiferença dele. Camila deu um passo à frente, um sorriso condescendente brincando em seus lábios vermelhos. "Ah, então você é a ex", ela disse. A palavra ex carregada de um veneno doce, como se definisse toda a existência de Isabela. A provocação foi deliberada. Um golpe para testá-la, para reafirmar seu lugar como a vencedora. Isabela ignorou-a, o foco cravado em Henrique, o homem que havia prometido amá-la na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Ela ergueu o queixo, a mão protetoramente sobre o ventre. "Estou comprando roupas para o meu filho, Henrique, o nosso filho", ela disse, a voz surpreendentemente firme, cada palavra uma pequena batalha vencida contra o tremor que a consumia. Os olhos dele desviaram para a barriga dela por uma fração de segundo, um vislumbre de algo que poderia ser culpa antes de se desviarem rapidamente, como se a visão daquela verdade fosse insuportável. Ele não disse nada. Seu silêncio era uma confissão, uma negação covarde da criança que ele ajudara a criar. Naquele momento, Isabela entendeu. A batalha não era mais apenas sobre seu coração partido. Era sobre o lugar de seu filho no mundo, um lugar que seu próprio pai parecia determinado a negar. A cena no enxoval foi o catalisador, a ferida reaberta que se recusava a cicatrizar. Nas semanas que se seguiram, Isabela mergulhou em um luto silencioso. As lembranças do abandono a assaltavam nos momentos mais inoportunos. A imagem de Henrique fazendo as malas, evitando seu olhar, as palavras ocas sobre confusão e pressão ecoando no apartamento vazio. Ele havia saído numa manhã de terça-feira e com ele levou o futuro que haviam planejado juntos. Desde então, a solidão se tornara sua companheira constante. Ela ia às consultas médicas sozinha, segurando as imagens do ultrassom com as mãos trêmulas, tentando memorizar cada detalhe para descrever ao bebê um dia. Ouvia o som poderoso do pequeno coração batendo, um milagre que ela testemunhava sem ninguém ao seu lado para compartilhar a emoção. O quartinho do bebê, que deveria ser um projeto de alegria a dois, tornou-se sua terapia solitária. Pintou as paredes de um verde sálvia suave, montou o berço peça por peça com a ajuda de tutoriais na internet, cada parafuso apertado, uma afirmação de sua capacidade de seguir em frente. Mas a dor estava sempre lá, à espreita, nos olhares de pena dos vizinhos, nas perguntas bem-intencionadas, mas dolorosas, de parentes. "E o Henrique? Ele não vem ver o quartinho?" Cada pergunta era uma facada. Foi nesse estado de fragilidade que um envelope marfim, com seu nome caligrafado em letras douradas, chegou pelo correio. O convite para o casamento de Letícia, prima de Henrique. Letícia e Isabela sempre tiveram uma conexão genuína, um laço que transcendia o relacionamento dela com Henrique. A primeira reação de Isabela foi jogar o convite no lixo. A ideia de encarar toda a família Vasconcelos, de ser o centro das atenções cochichadas, era aterrorizante. Mas então, uma nova resolução começou a se formar em seu peito. Por que ela deveria se esconder? Por que deveria abrir mão dos laços que ainda valorizava por causa da covardia dele? Ela não iria, não por ele, não para afrontá-lo, mas por si mesma, por sua dignidade. Ela ligou para a costureira do bairro e pediu um ajuste em um vestido de seda verde esmeralda que estava guardado há tempos, um vestido que agora abraçaria e valorizaria a curva de sua barriga, transformando o que alguns viam como um símbolo de abandono em um emblema de força e vida. O dia da festa chegou com um céu dramaticamente nublado, um reflexo do turbilhão dentro dela.
Ao entrar no salão de festas, um espaço deslumbrante, decorado com arranjos opulentos de flores brancas e detalhes em ouro, Isabela sentiu todos os olhares se voltarem para ela. O vestido verde a destacava na multidão, e sua barriga era um farol. Ela caminhou com a cabeça erguida, o coração batendo forte, mas o passo firme. Encontrou Letícia, que a abraçou com um carinho sincero, sussurrando: "Você está deslumbrante. Fico tão feliz que veio." O conforto daquele abraço foi um bálsamo. Mas a paz durou pouco. Do outro lado do salão, ela os viu chegar. Henrique, elegante, em um terno escuro feito sob medida, e Camila, num vestido vermelho sangue que parecia desenhado para atrair todos os olhares. Eles caminhavam de braços dados, sorrindo e acenando, a imagem da felicidade fabricada. As conversas ao redor mudaram de tom. Os cochichos se tornaram mais audíveis. Isabela podia sentir os olhares curiosos e penalizados sobre ela. O casal se aproximou do grupo onde ela estava e a tensão se tornou palpável. Camila, com sua maestria para a crueldade sutil, aproveitou a oportunidade. "É uma noite linda para celebrar novos começos, não acham?" disse ela, olhando diretamente para Isabela, o sorriso nunca vacilando. A indireta foi clara, afiada como um estilete. E Henrique? Permaneceu em silêncio, um espectador passivo, exatamente como fazia quando queria que outra pessoa fizesse o trabalho sujo por ele. Seu silêncio era mais ensurdecedor do que qualquer insulto. Era a confirmação de sua cumplicidade, de sua aprovação tácita à humilhação dela. Naquele salão dourado, cercada por rostos conhecidos que agora pareciam estranhos, Isabela sentiu um frio que não vinha do ar-condicionado. Era o frio do desprezo, da anulação. Ela se deu conta de que, para eles, ela não era mais uma pessoa. Era um problema a ser ignorado, uma memória a ser apagada. E a guerra pela sua identidade estava apenas começando. A festa de casamento foi o ponto de inflexão, o empurrão final para o abismo. Nos dias e semanas que se seguiram, Isabela mergulhou em um período de escuridão profunda. A fortaleza que ela tentara construir ao redor de si mesma desmoronou, tijolo por tijolo. As noites se tornaram seu inimigo, trazendo consigo uma insônia persistente, povoada por pesadelos em que ela se via correndo em corredores infinitos, tentando alcançar um berço vazio. As crises de ansiedade a emboscavam sem aviso, no meio do supermercado ou enquanto dirigia, seu peito se apertando, o ar se tornando rarefeito, o pânico a engolindo por inteiro. Ela se isolou do mundo, cancelando almoços com as poucas amigas que ainda insistiam, silenciando o celular que vibrava com as chamadas preocupadas de sua mãe. A energia para fingir que estava tudo bem simplesmente se esgotou. Seu apartamento, antes um refúgio, tornou-se uma cela. As paredes pareciam encolher, e o silêncio era preenchido apenas pelo som de sua própria respiração irregular. Foi nesse período que ela começou a escrever cartas para o bebê. Em um caderno de capa dura, ela despejava tudo o que não conseguia dizer em voz alta. Eram confissões cruas, cheias de medo e amor. "Meu filho", escreveu ela uma noite, as lágrimas manchando a tinta. "Me perdoe se às vezes a mamãe parece triste. É que o mundo aqui fora é complicado. Mas quero que saiba, desde já, que você é a coisa mais amada e desejada que já me aconteceu, e eu juro que vou ser o suficiente para nós dois." Escrever tornou-se seu único ato de resistência, uma forma de se conectar com o futuro, de se lembrar do motivo pelo qual precisava continuar lutando. Mesmo assim, a dúvida a corroía. O que Henrique e Camila haviam feito não era apenas um ato de traição. Era um ato de anulação. Eles a estavam substituindo, não apenas como esposa, mas em sua mente aterrorizada, como se Camila pudesse de alguma forma usurpar seu lugar de mãe. A ideia era irracional,
Mas a dor não obedece à lógica. Foi em uma tarde cinzenta e chuvosa, quando o céu de São Paulo parecia chorar com ela, que uma batida firme e inesperada soou em sua porta. Hesitante, ela se arrastou do sofá, o coração acelerado de apreensão. Ao abrir a porta, deparou-se com um rosto do passado. Rafael Monteiro, ex-sócio e um dia amigo de Henrique. Ele estava encharcado, o cabelo escuro grudado na testa, e seus olhos carregavam um peso que Isabela reconheceu como culpa. Isabela, me desculpe aparecer assim, disse ele a voz baixa e grave. Mas há coisas que você precisa saber, coisas que o Henrique fez e está planejando fazer. Ela o deixou entrar, o corpo tenso de desconfiança e medo. Rafael não rodeou. Sentado na beirada do sofá, ele desfiou a verdade brutal. Henrique não a deixara apenas por Camila. Ele estava afundado em dívidas e acusações de fraude na empresa que tinham juntos. Rafael o confrontara, e Henrique, em vez de assumir a responsabilidade, escolheu fugir, usando o novo relacionamento com a filha de um investidor poderoso como sua rota de fuga e salvação financeira. Mas a revelação mais devastadora ainda estava por vir. Não é só isso, Isabela, continuou Rafael, a voz carregada de urgência. Ele não quer apenas se livrar do passado, ele quer roubar o seu futuro. Rafael então revelou o plano monstruoso. Henrique, com a ajuda de Camila e de advogados inescrupulosos, estava montando um dossiê para declará-la emocionalmente instável e, com base nisso, pleitear a guarda exclusiva do bebê assim que ele nascesse. Ele estava usando a depressão dela, o isolamento dela, consequências diretas de seu abandono, como arma contra ela. Rafael tirou do bolso de seu paletó um pendrive. Aqui estão as provas, trocas de e-mail entre ele e os advogados, conversas com Camila, onde ela já fala em assumir a criação da criança para dar a ela um ambiente estável. Ele até comprou um laudo de um psicólogo que nunca te viu na vida. Ele acha que você está quebrada demais para reagir. O mundo de Isabela se desintegrou e se reconstruiu naquele instante. A dor era excruciante, uma traição em um nível que ela jamais poderia ter imaginado. Ele não queria apenas deixá-la, ele queria destruí-la, apagar sua existência e roubar a única coisa que lhe restava, seu filho. Por um longo momento, ela não conseguiu respirar. Mas então, em meio aos escombros de seu coração, algo novo e feroz despertou. Não era mais apenas tristeza ou mágoa. Era fúria, uma fúria fria, clara e determinada. A notícia que deveria tê-la aniquilado, na verdade, a ressuscitou. Ela olhou para o pendrive em sua mão, aquele pequeno objeto de plástico que continha tanto veneno, mas que também continha sua salvação. Ela não era uma vítima indefesa. Ela era uma mãe, e uma mãe prestes a ir para a guerra. O despertar foi como emergir de um longo afogamento. A apatia que a mantivera cativa se dissipou, substituída por uma clareza de propósito que ela não sentia há meses. A primeira pessoa para quem ligou foi sua mãe, Helena. Ao ouvir a voz da filha, não mais frágil e sussurrada, mas firme e resoluta, Helena não fez perguntas. Apenas disse, "Estou a caminho." Helena chegou em menos de uma hora, trazendo consigo não apenas uma sacola de compras com pães quentes e frutas frescas, mas também a força tranquila e inabalável que sempre a caracterizara. Ela não ofereceu palavras de pena ou conselhos fáceis. Em vez disso, sentou-se ao lado de Isabela na mesa da cozinha, segurou sua mão e disse, "O que nós vamos fazer primeiro?" O uso do nós foi a âncora que Isabela precisava. Ela não estava mais sozinha. Juntas, mãe e filha traçaram um plano de batalha. A primeira etapa foi encontrar a representação legal certa. Não um advogado qualquer, mas alguém que entendesse a guerra psicológica que estava sendo travada. O nome que surgiu foi o da Dr. Lara Nogueira,
uma advogada renomada em direito de família, conhecida por sua abordagem implacável e sua defesa apaixonada de mulheres em situações de vulnerabilidade. Conseguir uma consulta de emergência não foi fácil, mas Helena foi persistente, e a menção de fraude processual e manipulação para alienação parental abriu as portas. O escritório da doutora Nogueira era moderno e sóbrio, um ambiente que exalava competência. A advogada, uma mulher de cabelos curtos e grisalhos e olhos penetrantes, ouviu o relato de Isabela sem interromper. Seu rosto, uma máscara de concentração. Isabela entregou o pendrive que Rafael lhe dera. Enquanto a advogada conectava o dispositivo ao seu computador e analisava os arquivos, o silêncio na sala era denso. Isabela observou as microexpressões no rosto de Lara Nogueira, um leve arquear de sobrancelhas, um aperto sutil dos lábios. Finalmente, a advogada se recostou na cadeira, tirou os óculos e olhou para Isabela. Isso não é apenas uma disputa de guarda, Isabela. Isso é uma tentativa de assassinato de caráter. É cruel, premeditado e, felizmente para nós, grosseiramente documentado. Pela primeira vez em meses, Isabela sentiu uma onda de esperança. O que eles não contavam, continuou a doutora Nogueira, é que você teria acesso a isso. Eles subestimaram você. Acharam que você estaria tão devastada que aceitaria qualquer migalha. Esse é o erro clássico dos arrogantes. A partir daquele dia, a vida de Isabela ganhou um novo ritmo. Sob a orientação de Lara, ela começou a construir sua contraofensiva. O dossiê que Henrique estava montando contra ela seria eclipsado pelo dossiê que elas montariam contra ele. Cada passo era meticulosamente planejado. Isabela passou por uma avaliação psicológica completa, com uma perita indicada pela advogada, uma profissional que documentou não apenas sua angústia, mas também sua resiliência e sua profunda conexão com a gravidez. Ela reuniu testemunhas. A prima Letícia, que podia atestar a natureza do relacionamento e o carinho que sempre existiu. Vizinhos que haviam cuidando de si mesma e do apartamento. E até mesmo a costureira que ajustou seu vestido. Uma prova sutil de que ela não estava se escondendo do mundo. Cada atestado médico, cada recibo da loja de enxoval, cada mensagem trocada com a mãe se tornou uma peça da armadura que estavam forjando. O pendrive de Rafael era a espada. Enquanto a batalha legal tomava forma nos bastidores, Isabela travava outra, mais íntima, a de reconstruir a si mesma. Com o apoio de Helena, ela voltou a cuidar de sua saúde, fazendo caminhadas leves no parque, praticando yoga para gestantes. Redecorou o quartinho de Benício, o nome que escolhera, que significava abençoado, não mais com um sentimento de desafio, mas com pura alegria. Cada detalhe, do móvel de estrelas ao tapete macio, era uma celebração da vida que estava por vir, uma vida que ela protegeria com unhas e dentes. Ela olhava para sua imagem no espelho e não via mais a mulher abandonada. Via uma guerreira. A barriga proeminente não era mais um lembrete da traição, mas seu escudo, o centro de sua força. Ela estava lutando não apenas por si mesma, mas por ele. E essa percepção lhe dava um poder que Henrique jamais poderia compreender. A audiência foi marcada. A estratégia de Lara Nogueira era ousada. Em vez de esperar pelo ataque de Henrique, elas iriam se antecipar, pedindo uma medida protetiva e a guarda unilateral provisória com base nas provas de manipulação. Elas entrariam no tribunal não como réis, mas como autoras da ação. Na véspera da audiência, a ansiedade tentou se instalar, mas Isabela a combateu com uma calma recém-descoberta. Ela passou a noite lendo para Benício, a voz suave preenchendo o silêncio do apartamento, a mão sobre o ventre sentindo os movimentos suaves de seu filho, como se ele estivesse lhe dizendo que estava ali com ela.
Naquela noite, ela entendeu que a vitória no tribunal seria importante, mas a verdadeira vitória já estava acontecendo dentro dela. Ela havia se reencontrado não nos braços de outra pessoa, mas em sua própria força. O dia no tribunal foi um borrão de tensão e adrenalina. O fórum, com seus corredores frios e ecoantes, era um cenário intimidante. Isabela viu Henrique e Camila do outro lado do corredor. Ele parecia pálido, a arrogância usual substituída por uma apreensão mal disfarçada. Camila, ao seu lado, mantinha uma fachada de confiança, mas seus olhos disparavam nervosamente para todos os lados. Eles pareciam menores, menos poderosos, sob a luz fria e impessoal da justiça. Quando entraram na sala de audiências, um espaço pequeno e abafado, o ar ficou pesado. O advogado de Henrique começou sua argumentação, pintando um quadro de Isabela como uma mulher instável, depressiva, incapaz de cuidar de uma criança. Ele apresentou o laudo psicológico comprado, citando surtos emocionais e comportamento errático. Isabela sentiu o sangue ferver, mas um toque tranquilizador de Lara em seu braço a manteve centrada. Então, foi a vez de Lara. Ela se levantou, calma e metódica, e começou a desmontar a farsa, peça por peça. Primeiro, apresentou o laudo da perita que avaliou Isabela, um documento robusto que descrevia uma mulher passando por um luto compreensível, mas psicologicamente sã e extremamente apta para a maternidade. Em seguida, ela chamou o psicólogo que assinou o laudo de Henrique para depor. Sob o interrogatório incisivo de Lara, o homem gaguejou, se contradisse e finalmente admitiu que nunca havia se encontrado com Isabela, baseando seu diagnóstico apenas em relatos de terceiros, no caso, Henrique. O juiz, um homem de expressão severa, fez uma anotação em seu caderno, o rosto uma carranca. O golpe de misericórdia veio com as provas do pendrive. Lara Nogueira pediu permissão para reproduzir um áudio. A voz de Camila encheu a sala, metálica e cruel. Você precisa forçar a barra, Henrique. Diz que ela te ameaçou, que ela tem surtos. A gente precisa tirar a criança dela o mais rápido possível para dar a ele um lar de verdade. Eu cuido de tudo, você sabe. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Camila ficou branca como papel, os olhos arregalados em pânico. Henrique afundou na cadeira, o rosto entre as mãos. Ele não olhou para Isabela, não ousou. A máscara havia caído, revelando a monstruosidade por baixo. O juiz olhou para o casal com um desprezo visível. Ele não precisava de mais nada. A audiência foi encerrada. A decisão, ele anunciou, seria rápida. Ao saírem da sala, Henrique passou por Isabela, um homem derrotado. O silêncio dele, que antes era uma arma de humilhação, agora era o som de sua capitulação. Isabela não sentiu triunfo, nem mesmo ódio. Sentiu apenas o alívio profundo e exausto de quem sobreviveu a uma longa e terrível guerra. A decisão do juiz saiu no final da tarde. Foi mais do que Lara Nogueira esperava. Guarda unilateral concedida a Isabela, com uma pensão alimentícia justa fixada. Todas as alegações de Henrique foram desconsideradas e classificadas como litigância de má-fé. E, para completar, o juiz determinou a abertura de uma investigação criminal contra Henrique por fraude processual e contra o psicólogo por falsidade ideológica. A vitória era total, esmagadora. Isabela chorou no carro, no caminho para casa, um choro que não era de tristeza, mas de libertação. Era o fim de um capítulo e o começo de tudo. Meses depois, numa noite de primavera, a bolsa de Isabela estourou. O parto foi longo, desafiador, mas ela não estava sozinha. Sua mãe, Helena, segurou sua mão durante todo o processo, uma presença constante e calmante. E às 3h17 da manhã, Benício veio ao mundo, com um choro forte e pulmões saudáveis. Quando a enfermeira o colocou em seus braços,
O mundo exterior desapareceu. Havia apenas o calor daquele corpinho pequeno contra o seu, o cheiro de vida nova, os olhos minúsculos que se abriram para encontrar os seus. Era um amor tão avassalador, tão puro, que curou todas as feridas restantes. Naquele quarto de hospital, segurando seu filho, Isabela soube que tudo o que passara valera a pena. Henrique nunca apareceu. Sua ausência, que um dia a teria devastado, agora era um presente. Benício teria um começo de vida livre de toxicidade, cercado apenas de amor. A vida se assentou em uma nova e feliz rotina. As noites mal dormidas, as trocas de fraldas, as canções de ninar sussurradas no escuro. Cada momento era precioso. Isabela encontrou uma força que não sabia possuir, uma paciência infinita, uma alegria que brotava das coisas mais simples. O primeiro sorriso de Benício, o jeito como seus dedinhos se agarravam aos dela. Um dia, enquanto organizava alguns papéis, encontrou o caderno onde escrevera as cartas para o filho durante seus dias mais sombrios. Ela o leu, não com dor, mas com uma nova perspectiva. Viu a jornada de uma mulher que fora quebrada e que sozinha juntou seus próprios cacos e se reconstruiu mais forte. E foi então que a ideia surgiu. Ela não podia guardar aquela experiência só para si. Havia outras mulheres por aí, sentindo-se invisíveis, quebradas, silenciadas. Ela precisava alcançá-las. Com a ajuda de algumas amigas e o apoio de um centro comunitário local, ela criou um grupo de apoio. O nome era simples e poderoso: Forjadas pelo Fogo. O primeiro encontro teve apenas 5 mulheres, todas com histórias de dor, traição e manipulação. Sentadas em círculo, elas compartilharam suas experiências, muitas pela primeira vez. Isabela contou sua própria história, sem filtros, sem vergonha. Falou do enxoval, do casamento, do tribunal, mas acima de tudo, falou do renascimento. Eles tentaram nos apagar, disse ela, olhando nos olhos de cada uma. Mas não conseguiram, porque o que eles não entendem é que não se apaga uma mulher. Quando tentam, ela não desaparece. Ela é forjada. O fogo não nos consumiu. Ele nos temperou. Naquele momento, vendo as lágrimas de reconhecimento e os sorrisos de esperança ao seu redor, Isabela entendeu seu verdadeiro propósito. A vitória contra Henrique não foi o fim da história, foi o começo de sua missão. Ela construíra uma nova vida, não sobre as cinzas da antiga, mas a partir do metal fortalecido que emergira das chamas. Uma vida forte, livre e finalmente luminosa. A notícia sobre o grupo Forjadas pelo Fogo se espalhou organicamente, de boca em boca, em fóruns online e sussurros de encorajamento. O que começou com 5 mulheres em uma sala emprestada, em poucos meses se transformou em uma comunidade vibrante. Isabela, que nunca se imaginara como uma líder, descobriu em si uma capacidade inata de acolher e empoderar. Ela não oferecia soluções mágicas, mas algo muito mais valioso. Um espaço seguro para a validação da dor e a celebração da resiliência. As reuniões eram um tecido de histórias, algumas sussurradas com a voz embargada, outras contadas com uma raiva justa e curativa. Havia mulheres que, como ela, enfrentaram o abandono durante a gravidez. Outras que lutavam para se libertar de relacionamentos emocionalmente abusivos, outras ainda que tentavam reconstruir sua autoestima após anos sendo diminuídas e controladas. Em cada história, Isabela via um fragmento da sua própria, e em sua história elas viam a possibilidade de um futuro diferente. Ela dividia seu tempo entre os cuidados com Benício, que crescia a olhos vistos, tornando-se um menino curioso e risonho, e o trabalho voluntário no grupo. Sua vida era plena, mas não de uma forma grandiosa ou glamourosa. Era uma plenitude construída nos pequenos momentos. O cheiro do café da manhã, enquanto Benício balbuciava em sua cadeirinha,
A satisfação de ver uma mulher no grupo levantar a cabeça e falar com voz firme pela primeira vez. A paz de adormecer com o coração cansado, mas em paz. O processo judicial contra Henrique seguia seu curso nos tribunais, um eco distante de uma vida que já não parecia sua. Lara Nogueira cuidava de tudo com uma eficiência tranquila, atualizando-a apenas quando necessário. A investigação sobre as fraudes na antiga empresa de Henrique se aprofundara, revelando uma teia de corrupção mais complexa do que Rafael imaginara. O nome de Camila e de seu pai também foram arrastados para o escândalo, não como cúmplices diretos, mas como beneficiários de um esquema que agora estava sob o escrutínio da mídia financeira. Um dia, enquanto empurrava o carrinho de Benício por uma praça ensolarada, Isabela encontrou Rafael Monteiro. Ele estava mais magro, com olheiras que denunciavam noites mal dormidas, mas seus olhos tinham uma nova leveza. Ele sorriu ao vê-la, um sorriso genuíno e sem o peso da culpa. Ele está enorme, disse, apontando para Benício, que tentava alcançar uma folha que caíra em seu colo. Ele é meu mundo, respondeu Isabela, a simplicidade da frase carregando todo o peso de sua jornada. Eles caminharam em silêncio por um tempo, o som das rodinhas do carrinho no cascalho sendo a única trilha sonora. Eu queria te agradecer de novo, Rafael. Você não precisava ter feito o que fez. Você arriscou muito. Ele deu de ombros, o olhar perdido no horizonte. Eu precisava. Por anos, eu vi o Henrique manipular pessoas, usar seu charme para conseguir o que queria, sempre deixando um rastro de danos que ele nunca olhava para trás para ver. Eu fui conivente com meu silêncio. O que ele fez com você foi a gota d'água. Eu não podia mais ser o amigo leal de um homem sem honra. Era uma questão de salvar a mim mesmo também. A conversa os levou a um café próximo. Enquanto Benício dormia serenamente no carrinho, Rafael contou sobre as consequências de sua decisão. Ele havia rompido completamente com o círculo social que compartilhava com Henrique, enfrentado a desconfiança de antigos parceiros de negócios. Mas, no processo, havia redescoberto seus próprios valores. Ele estava recomeçando com uma empresa menor, mais ética e uma paz de espírito que o dinheiro não podia comprar. E você? Ele perguntou genuinamente curioso. Você parece diferente, não apenas bem, você parece forte. Isabela sorriu. Eu sou forte. Eu só não sabia disso. Acho que precisei que alguém tentasse me destruir para eu descobrir do que sou feita. Naquela tarde, uma nova amizade se solidificou. Uma amizade nascida não de conveniência ou de histórias compartilhadas de festas e jantares, mas de uma crise que revelou o verdadeiro caráter de ambos. A vida, no entanto, tem uma maneira de trazer o passado de volta quando menos se espera. Algumas semanas depois, Isabela recebeu uma ligação de um número desconhecido. Era Letícia, a prima de Henrique. Sua voz estava tensa, hesitante. Isa, eu sei que não tenho o direito de te pedir nada, mas... Minha tia, a mãe do Henrique, ela não está bem. Desde que tudo isso veio à tona, a saúde dela piorou muito. Ela pergunta por você. Ela sempre gostou muito de você. Isabela sentiu um nó no estômago. Sônia, sua ex-sogra, sempre fora uma mulher gentil, embora um tanto passiva diante da personalidade dominadora do filho. Ela se viu em um dilema. Visitar Sônia significaria reabrir uma porta para a família que tanto a machucara. Mas ignorar o pedido de uma mulher doente parecia cruel. Após conversar com sua mãe, que sabiamente lhe disse, faça o que seu coração mandar, não o que a mágoa dita, Isabela tomou uma decisão. Ela foi ao hospital no dia seguinte, sem Benício. Encontrou Sônia em um quarto particular, pálida e frágil, ligada a monitores que apitavam suavemente. Ao ver Isabela, os olhos da mulher mais velha se encheram de lágrimas. Eu sabia que você viria, sussurrou ela, a voz fraca.
Você sempre foi a única com um coração bom de verdade naquela família. Isabela sentou-se ao lado da cama, segurando a mão fria de Sônia. Elas não falaram sobre Henrique, nem sobre o processo, nem sobre Camila. Falaram sobre coisas simples, sobre o jardim de rosas que Sônia tanto amava, sobre a cor dos olhos de Benício. Mas antes de Isabela ir embora, Sônia assegurou com uma força surpreendente. Ele não era assim, sabe? Ou talvez ele sempre tenha sido e eu não quis ver. Eu o mimei, eu o protegi demais. Eu falhei com ele e por isso ele falhou com você. Me perdoe, minha filha, me perdoe pela dor que meu filho te causou. As lágrimas de Sônia eram de um arrependimento profundo, a dor de uma mãe que reconhecia sua parte na criação do monstro. Isabela a abraçou, e naquele abraço ela não perdoou Henrique, mas libertou a si mesma do último resquício de raiva que ainda guardava por aquela família. Ela saiu do hospital sentindo-se mais leve, como se tivesse finalmente cortado a última âncora que a prendia ao passado. Enquanto isso, o império de Henrique desmoronava publicamente. As notícias sobre as fraudes se tornaram um escândalo nacional, manchando irremediavelmente o nome da família Vasconcelos. O pai de Camila, para salvar a própria pele, emitiu uma nota oficial cortando todos os laços profissionais e pessoais com Henrique, afirmando ter sido enganado pela confiança depositada em um futuro membro da família. O noivado, que nunca fora oficializado com um anel, mas sim com aparições em colunas sociais, foi desfeito em um sussurro de humilhação. Camila desapareceu dos holofotes. Sua imagem de mulher poderosa e vitoriosa, substituída pela de uma socialite tola que fora usada e descartada. Boatos diziam que ela havia se mudado para o exterior, buscando o anonimato que um dia desprezara. O julgamento final de Henrique foi marcado, não o de família, que já estava resolvido, mas o criminal. Isabela foi chamada como testemunha, não da fraude em si, mas do padrão de comportamento manipulador dele. Seu depoimento, entregue com uma calma e clareza que impressionaram o tribunal, foi a peça final que conectou a desonestidade financeira à sua desonestidade moral. Ela não o acusou com raiva, ela simplesmente apresentou os fatos, a cronologia de como ele tentou usar o sistema legal para silenciá-la e roubar seu filho. Foi devastador em sua simplicidade. Henrique, sentado no banco dos réus, parecia uma sombra do homem que um dia fora. O terno caro não conseguia esconder o quão encolhido ele estava, o brilho de seus olhos substituído por um medo opaco. Ele foi condenado a anos de prisão, uma sentença que incluía não apenas os crimes financeiros, mas também a fraude processual contra ela. A justiça, lenta e por vezes tortuosa, havia finalmente prevalecido. Na noite em que a sentença foi anunciada, Isabela não comemorou. Ela colocou Benício para dormir, sentou-se na poltrona do quarto dele e observou a chuva fina cair lá fora. Não sentia alegria pela queda de Henrique, mas um alívio profundo e solene. Era o fim. O ponto final de uma história que a havia levado ao inferno e de volta. Ela pensou em todas as mulheres do Forjadas pelo Fogo, em suas próprias batalhas, em suas próprias vitórias silenciosas. A história dela era apenas uma entre muitas, mas agora ela tinha uma plataforma para transformar sua dor em um farol. Ela pegou seu notebook e começou a escrever, não uma carta para seu filho, mas um esboço de um projeto maior, um livro, uma organização, um movimento. Ela não sabia exatamente o que seria, mas sabia que sua voz, a voz que Henrique tentara calar, estava apenas começando a ser ouvida. O som da chuva era como um aplauso suave, e pela primeira vez em muito tempo, Isabela olhou para o futuro e viu um horizonte infinito de possibilidades, um céu aberto que ela mesma havia conquistado.
O tempo, a partir daquele ponto, assumiu uma nova qualidade. Deixou de ser um inimigo a ser suportado e se tornou um aliado, um artesão que tecia os dias de Isabela e Benício com fios de normalidade e alegria. A vida se desdobrou em uma tapeçaria de momentos preciosos. Os primeiros passos vacilantes de Benício pela sala, a mãozinha gorducha apontando para o cachorro do vizinho, a primeira palavra, mamã, dita com uma clareza que fez o coração de Isabela transbordar. Cada marco do desenvolvimento de seu filho era uma vitória pessoal, uma prova viva de que o amor e a estabilidade que ela se esforçara tanto para construir estavam florescendo. O apartamento, antes um cenário de solidão e medo, agora ecoava com risadas infantis e o som de blocos de montar caindo no chão. Era o som da vida em seu estado mais puro e barulhento. O grupo, Forjadas pelo Fogo, também crescia e evoluía. Isabela, com a ajuda de outras mulheres que se tornaram pilares da comunidade, começou a organizar workshops práticos, noções de direito de família com advogadas voluntárias, aulas de educação financeira para mulheres que precisavam reconquistar sua independência, sessões de terapia em grupo com psicólogas parceiras. O projeto que nascera de sua dor estava se tornando uma força tangível de mudança na vida de muitas. Ela descobriu um talento para a organização e uma paixão por conectar pessoas e recursos. Ver uma mulher conseguir uma medida protetiva, outra arranjar um emprego, outra simplesmente sorrir com genuína leveza pela primeira vez em anos, trazia a Isabela uma satisfação profunda, um senso de propósito que nenhum sucesso profissional anterior havia lhe proporcionado. Ela não estava apenas curando a si mesma, estava ajudando a construir um exército de mulheres que se recusavam a ser vítimas. A amizade com Rafael se aprofundou, tornando-se uma presença constante e reconfortante em sua vida. Ele era o tio Rafa para Benício, sempre aparecendo com um brinquedo novo ou uma paciência infinita para brincar de esconde-esconde. Para Isabela, ele era um confidente, alguém com quem ela podia falar abertamente sobre os desafios de ser mãe solteira e as alegrias de ver seu projeto crescer. Não havia romance entre eles, mas algo talvez mais raro e precioso, um respeito mútuo e um carinho genuíno, forjados na honestidade e na superação de uma crise compartilhada. Ele a incentivava a levar o Forjadas pelo Fogo para o próximo nível, a buscar financiamento, a formalizar a organização. O que você criou, Isa, é maior do que você imagina. Isso precisa alcançar mais gente. A ideia do livro, que nascera em uma noite chuvosa, começou a tomar forma. Isabela passava as madrugadas, depois que Benício adormecia, escrevendo. Não era uma autobiografia para expor suas feridas, mas um guia, um manifesto. Ela entrelaçava sua história com as de outras mulheres do grupo, de forma anônima e com permissão, criando um mosaico de experiências que ilustrava as táticas de manipulação emocional, os desafios do sistema judiciário e, o mais importante, os caminhos para a reconstrução. A escrita era um processo catártico e exigente. Reviver certos momentos era doloroso, mas agora ela o fazia de uma posição de poder, analisando os acontecimentos com a distância da sobrevivente, não com a angústia da vítima. O título que ela escolheu foi Eu, Forjada, do Silêncio à Sentença. Um dia, enquanto pesquisava editoras, ela se deparou com o nome de uma editora-chefe em uma pequena, mas respeitada casa editorial focada em vozes femininas e não ficção de impacto. O nome era familiar, Beatriz Alencar. Era uma antiga colega de faculdade, alguém com quem ela não falava há anos, mas de quem sempre admirara a inteligência e a determinação. Com um misto de nervosismo e audácia, Isabela enviou um e-mail, anexando os 3 primeiros capítulos de seu manuscrito. Oi, Bia.
Você talvez não se lembre de mim, mas estudamos juntas. Muita coisa aconteceu desde então. Acho que escrevi um livro que talvez interesse a você. A resposta veio em menos de 24 horas. Isabela, claro que me lembro de você. Li o que você mandou em uma só sentada. Estou sem palavras. Precisamos conversar. Urgente. O encontro com Beatriz foi um turbilhão. A editora não apenas amou o que leu, mas viu o potencial para algo muito maior. Isso não é só um livro, Isabela. É um movimento. Sua voz é autêntica, sua história é poderosa, e a forma como você a transforma em uma ferramenta para outras mulheres é brilhante. Nós não vamos apenas publicar isso, nós vamos fazer barulho. O contrato foi assinado. O processo de edição foi intenso, mas colaborativo. Beatriz ajudou Isabela a refinar sua escrita, a organizar as histórias de forma ainda mais impactante, a transformar o manuscrito em uma obra polida e pronta para o mundo. Durante esse período, Isabela se sentiu como uma artista descobrindo um novo meio de expressão. A mulher que um dia fora silenciada, agora estava prestes a ter sua voz impressa e distribuída em livrarias por todo o país. Enquanto isso, o capítulo final da saga de Henrique se desenrolava na prisão. As notícias que chegavam eram esparsas, através de artigos de jornal ou comentários de Letícia, com quem Isabela ainda mantinha um contato esporádico. Aparentemente, a vida atrás das grades havia despido Henrique de toda a sua arrogância. Sem seu charme, seu dinheiro e suas conexões para manipular o ambiente, ele era apenas mais um número. Um homem que perdera tudo. Sua mãe, Sônia, faleceu alguns meses após sua condenação. Um golpe final que, segundo Letícia, o quebrou de uma forma que nem a prisão conseguira. Ele se recusava a receber visitas, isolando-se em um silêncio que, desta vez, não era uma arma, mas uma rendição. Isabela não sentia nada ao ouvir essas notícias. Nem pena, nem satisfação. Henrique se tornara uma figura irrelevante, um fantasma de um passado distante. Sua energia estava focada no presente vibrante e no futuro promissor. O lançamento do livro foi um evento que superou todas as expectativas de Isabela. A livraria estava lotada. Mulheres do Forjadas pelo Fogo, amigas, familiares, jornalistas e muitos rostos desconhecidos, mulheres que haviam lido sobre o livro e se sentiram representadas. Sua mãe, Helena, estava na primeira fila, os olhos brilhando de orgulho. Rafael estava ao lado dela, segurando um Benício um pouco impaciente, mas que sorria ao ver a mãe no pequeno palco. Quando Isabela se levantou para falar, uma onda de emoção a percorreu. Ela olhou para a multidão e não viu apenas leitores. Viu uma congregação de sobreviventes e aliadas. "Boa noite", começou ela, a voz firme, mas carregada de sentimento. Há alguns anos, eu estava em uma loja de enxoval, sentindo-me a mulher mais invisível e quebrada do mundo. Eu achava que minha história tinha acabado. Hoje, olhando para cada um de vocês, eu entendo que aquela não era a minha história acabando. Era a minha história começando. Este livro não é sobre a minha dor, é sobre o nosso poder. O poder que descobrimos quando nos recusamos a ser silenciadas, quando transformamos nossas cicatrizes em mapas para guiar outras mulheres para fora da escuridão. Para cada mulher que já se sentiu apagada, descartada ou quebrada, você não está sozinha. Você não é o que fizeram com você. Você é o que você escolhe se tornar a partir de agora. Você é uma força a ser reconhecida. Você é forjada. Um aplauso estrondoso encheu a livraria. Um som que era mais do que aprovação. Era um grito coletivo de reconhecimento e poder. Naquela noite, autografando cópias de seu livro, ouvindo as histórias sussurradas de mulheres que lhe agradeciam por ter dado voz aos seus sentimentos, Isabela soube, sem sombra de dúvida, que havia encontrado seu lugar no mundo. Ela não era mais a ex-esposa de Henrique Vasconcelos.
Ela era Isabela Andrade, autora, ativista, mãe. E sua história, a verdadeira, estava apenas começando a ser escrita. O sucesso de Eu Forjada foi meteórico e surpreendente. O livro não apenas vendeu bem, mas se tornou um fenômeno cultural, um ponto de referência em discussões sobre relacionamentos abusivos e empoderamento feminino. Isabela foi convidada para programas de televisão, podcasts e painéis em universidades. No princípio, a exposição a deixou nervosa, mas ela rapidamente percebeu que cada entrevista era uma oportunidade de ampliar a mensagem do Forjadas pelo Fogo para um público que talvez nunca alcançasse de outra forma. Ela aprendeu a navegar nesse novo mundo com a mesma graça e firmeza que a guiavam em sua vida pessoal. Sua autenticidade era seu maior trunfo. Ela não falava com jargões de autoajuda, mas com a honestidade crua de quem viveu o que pregava. Com o avanço das vendas e o reconhecimento público, vieram os recursos financeiros. Pela primeira vez, Isabela tinha mais do que o suficiente para viver confortavelmente. A primeira coisa que fez foi comprar um apartamento maior, em um bairro arborizado, com um pequeno quintal para Benício brincar. Era um espaço que ela escolheu, pagou e decorou, um lar que não continha fantasmas, apenas a promessa de um futuro feliz. Em seguida, ela investiu a maior parte de seus ganhos na formalização do Forjadas pelo Fogo. Com a ajuda de Rafael, que ofereceu sua expertise em gestão, e de Lara Nogueira, que cuidou da parte jurídica, o grupo de apoio se transformou no Instituto Forjada. A organização agora tinha uma sede, uma equipe de profissionais contratados, psicólogas, assistentes sociais, advogadas e a capacidade de oferecer suporte gratuito e estruturado a centenas de mulheres. O sonho que nascera em seu pequeno apartamento agora era uma instituição sólida, um farol de esperança com endereço fixo. Benício, agora um garotinho de quase 4 anos, era o centro gravitacional de sua vida. Ele era uma criança feliz, extrovertida e carinhosa, alheio à tempestade que precedeu seu nascimento. Isabela era cuidadosa ao explicar a ausência de uma figura paterna. Ela não mentia, mas adaptava a verdade à sua idade. O papai mora muito, muito longe, meu amor. Mas você tem a mamãe, a vovó Helena, o tio Rafa e um monte de gente que te ama mais do que tudo no mundo. Ela estava determinada a criá-lo sem o veneno do ressentimento, ensinando-lhe sobre respeito, empatia e a importância de tratar todas as pessoas com dignidade. As lições que Henrique nunca aprendera. A relação dela com Rafael continuava a ser um pilar de sua vida. A amizade deles era fácil, profunda e desprovida de complicações. Eles eram a família que escolheram um para o outro, celebrando aniversários, cuidando um do outro em dias de doença e compartilhando as alegrias e frustrações da vida. Muitas pessoas, incluindo sua mãe, sugeriam que havia algo mais ali, um romance esperando para acontecer. Isabela sorria, mas não sentia essa necessidade. O que ela e Rafael tinham era tão completo e satisfatório em sua forma atual que ela temia que tentar transformá-lo em outra coisa pudesse quebrar o encanto. Um dia, uma carta chegou ao instituto, endereçada pessoalmente a ela. O remetente era de uma cidade do interior que ela não reconheceu. Dentro, uma caligrafia elegante e um pouco trêmula cobria 2 páginas. Era de Camila Ferraz. Isabela sentiu um calafrio ao ver o nome, uma reação involuntária a um trauma antigo. Seu primeiro impulso foi rasgar a carta, mas a curiosidade e talvez uma necessidade de fechar aquele círculo de uma vez por todas a fez ler. A carta não era um pedido de desculpas, não no sentido tradicional. Era um relato. Camila contava como, após o escândalo, se mudara para o interior para viver com uma tia, buscando o anonimato. Contava como a humilhação pública,
a forçara a olhar para si mesma pela primeira vez, sem o verniz do dinheiro e do status. Ela descrevia Henrique não como um monstro, mas como um homem oco, um vácuo que sugava a energia e a identidade de quem estivesse por perto. Eu não me apaixonei por ele, escreveu Camila. Eu me apaixonei pela ideia de poder que ele projetava. Eu queria vencer e você era o obstáculo. Eu não via você como uma pessoa, com sentimentos, com um filho. Eu via você como um problema a ser eliminado. E essa desumanização, eu percebo agora, é a raiz de toda a crueldade. No final da carta, ela dizia que havia lido o livro de Isabela. Sua história, contada por você, me fez enxergar a minha. Eu não peço seu perdão, pois não acho que o mereça. Mas escrevo para dizer que o que você fez, a forma como você se reergueu e usou sua voz, não mudou apenas a sua vida. Mudou a minha também. Obrigada. Isabela dobrou a carta lentamente, o coração batendo de forma estranha. Não sentiu compaixão nem raiva. Sentiu uma espécie de paz melancólica. Camila, a antagonista perfeita de sua história, também era, à sua maneira, uma vítima do mesmo sistema de poder e manipulação. Ela havia sido uma peça no jogo de Henrique, uma peça disposta e cruel, mas ainda assim uma peça. A carta era a prova final de que a onda de choque de sua decisão de lutar havia se estendido muito além de sua própria vida, criando ondulações em lugares que ela nunca imaginou. Ela guardou a carta, não como um troféu, mas como um lembrete da complexidade da natureza humana e da capacidade de transformação, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. A vida continuou, com seus ritmos e suas surpresas. O Instituto Forjada recebeu um grande prêmio de direitos humanos, o que trouxe ainda mais visibilidade e financiamento. Isabela se tornou uma voz influente no cenário nacional, consultada para a elaboração de políticas públicas de proteção à mulher. Ela viajava pelo país dando palestras, mas sempre garantia que nunca ficaria longe de Benício por mais de 2 noites. Ele era seu norte, sua prioridade inegociável. Em uma dessas viagens, para uma conferência no Rio de Janeiro, ela reencontrou Beatriz Alencar, sua editora, que se tornara uma grande amiga. Elas jantaram em um restaurante com vista para o mar, celebrando o sucesso contínuo do livro e os novos projetos do Instituto. Sabe, Isa, disse Beatriz, mexendo em sua taça de vinho, às vezes eu me pergunto se você já pensou em si mesma, em ter um novo relacionamento, em se apaixonar de novo. Isabela sorriu, um sorriso genuíno. Eu me apaixono todos os dias, Bia. Eu me apaixono pelo sorriso do meu filho, pelo progresso de uma mulher no instituto, pela beleza de um dia de sol, o amor romântico. Ele não é mais o centro do meu universo. Por muito tempo, minha identidade foi definida por ser a esposa de alguém, depois a ex-esposa. Hoje, minha identidade é minha. Eu sou a Isabela. E estou tão feliz e completa sendo apenas eu, que a ideia de me fundir com outra pessoa parece desnecessária. Se um dia acontecer, ótimo. Mas não é uma busca, não é um espaço vazio que precisa ser preenchido. Beatriz a olhou com admiração. Você é a mulher mais resolvida que eu conheço. Ao voltar para São Paulo, Isabela sentiu uma imensa gratidão pela vida que construíra. Uma vida que não era isenta de desafios ou cansaço, mas que era autêntica, significativa e cheia de amor em suas mais variadas formas. Naquela noite, depois de colocar Benício na cama e ler para ele uma história sobre um pequeno urso corajoso, ela se sentou em sua varanda, olhando para as luzes da cidade. Pensou em Henrique, uma figura cada vez mais distante, quase ficcional. Ele havia tentado aprisioná-la em uma história de tragédia e abandono, mas ela havia se recusado a ser apenas um personagem no drama dele. Ela pegou o roteiro, rasgou-o em 1000 pedaços e escreveu sua própria epopeia.
Uma história de resiliência, comunidade e autodescoberta. Uma história que não terminava com "e viveram felizes para sempre", ao lado de um príncipe, mas com a imagem de uma rainha construindo seu próprio castelo, tijolo por tijolo, forte, inabalável e luminoso. E essa, ela sabia, era a melhor história de todas. Anos se passaram. Benício já não era mais um menino, mas um pré-adolescente de 12 anos, com o mesmo olhar curioso que tinha quando bebê, mas agora com uma inteligência afiada e um senso de humor que era a alegria da casa. O Instituto Forjada havia se tornado uma referência nacional, com filiais em várias capitais, um modelo de acolhimento e transformação. Isabela, agora na casa dos 40, usava seus cabelos com alguns fios prateados que ela se recusava a atingir, chamando-os de mechas de sabedoria. Ela era uma figura pública respeitada, mas sua vida privada permanecia seu santuário, compartilhada apenas com seu filho, sua mãe e seu círculo mais íntimo de amigos, onde Rafael continuava a ser uma presença constante e paternal para Benício. A surpresa veio na forma de uma notificação oficial, um documento frio e burocrático que chegou em uma tarde de terça-feira. Henrique Vasconcelos, após cumprir a maior parte de sua pena e obter liberdade condicional por bom comportamento, estava entrando com uma petição na justiça. O pedido não era por dinheiro, nem pela guarda de Benício. Era algo muito mais complexo e, para Isabela, muito mais perturbador. Ele pedia o direito de conhecer o filho. A petição era redigida em um tom humilde, quase suplicante. Falava em arrependimento, em anos de reflexão na prisão, no direito fundamental de um pai conhecer seu filho e do filho conhecer sua origem biológica. Anexado, havia um laudo psicológico da prisão, descrevendo um homem transformado, consciente de seus erros e buscando uma forma de redenção. A notícia caiu como uma bomba no mundo cuidadosamente construído de Isabela. Sua primeira reação foi uma fúria visceral. Depois de tudo, depois de tentar roubar seu filho, de tentar destruí-la, ele agora ousava, em nome de uma suposta transformação, invadir a paz deles? Ela ligou para Lara Nogueira, a voz tremendo de raiva. "Ele não vai chegar perto do meu filho, Lara. Nunca." A advogada, sempre a voz da razão, a acalmou. "Legalmente, Isabela, a situação é delicada. Ele foi destituído do poder familiar, mas o pedido dele não é de poder, é de contato. Um juiz pode ver isso como um pedido razoável de um homem que pagou sua dívida com a sociedade. Precisamos ser estratégicas. Mas a batalha mais difícil não seria no tribunal. Seria em sua própria casa. Naquela noite, ela se sentou com Benício, cujo radar para as emoções da mãe era infalível. "Mãe, o que aconteceu? Você está estranha desde que aquele papel chegou." Isabela respirou fundo. Ela sempre prometera ser honesta com ele. "Benício, nós precisamos conversar sobre seu pai biológico." Ela contou a ele de forma adequada à sua idade sobre Henrique. Não o pintou como um monstro, mas como um homem que fez escolhas terríveis, que a machucou muito e que por causa dessas escolhas nunca esteve presente. E então ela lhe contou sobre o pedido. A reação de Benício não foi a que ela esperava. Ele não demonstrou raiva nem medo. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, processando. Então olhou para ela com uma seriedade que o fazia parecer muito mais velho e perguntou: "Ele é uma pessoa ruim?" Isabela hesitou. "Ele fez coisas muito ruins, meu filho." Benício ponderou. "Mas as pessoas podem mudar? Você não diz isso no instituto, que as pessoas podem se reconstruir?" A pergunta a atingiu como um soco. Seu próprio discurso, sua filosofia de vida, sendo usada em um contexto que ela nunca imaginou. "Sim, eu digo," ela respondeu, a voz baixa. "Então," continuou Benício, "eu não quero um pai.
Eu já tenho você e o tio Rafa, mas eu tenho curiosidade. Eu quero ver o rosto dele. Eu quero fazer minhas próprias perguntas. Eu quero decidir por mim mesmo se ele é uma pessoa ruim agora. Aquela conversa mudou tudo. Isabela percebeu que a luta não era mais sobre protegê-lo de Henrique, era sobre confiar na força, na inteligência e no caráter do filho que ela havia criado. Proibi-lo de conhecer sua origem, por mais tóxica que fosse, não seria um ato de proteção, mas de controle. Seria repetir, de outra forma, o erro de Henrique. Tomar uma decisão pela vida de outra pessoa sem lhe dar voz. Com o coração pesado, mas com uma nova clareza, ela mudou de estratégia. Ela e Lara propuseram um encontro, mas sob seus termos, em um ambiente neutro, com a presença de uma psicóloga mediadora e com a condição de que seria o único encontro, a menos que Benício expressasse o desejo por outros. O dia do encontro foi o mais tenso de sua vida desde a primeira audiência. O homem que entrou na sala de mediação era quase irreconhecível. O Henrique, arrogante e charmoso, dera lugar a um homem mais velho, magro, com os ombros curvados e um olhar cansado, assombrado. Ele não olhou para Isabela. Seus olhos estavam fixos em Benício, uma mistura de espanto, dor e um profundo arrependimento. A psicóloga conduziu a conversa, mas foi Benício quem tomou as rédeas. Ele não fez perguntas sobre o passado, sobre a traição. Ele fez perguntas diretas, quase existenciais. Por que você quis me conhecer agora? O que você aprendeu na prisão? O que você espera que aconteça? Henrique respondeu com uma honestidade brutal que surpreendeu a todos. Ele falou de sua arrogância, de seu vazio, de como usava as pessoas para preencher um buraco que ele mesmo cavara. Eu não espero nada, disse ele, a voz rouca. Eu precisava que você soubesse que sua existência não foi um erro para mim. Foi a única coisa real que eu já criei e eu fugi dela porque estava apavorado. Eu não peço para ser seu pai. Eu só peço que quando você pensar em mim, não pense apenas no homem que te abandonou, mas no homem que tarde demais entendeu o valor do que perdeu. No final, Benício se levantou, caminhou até Henrique e estendeu a mão. Prazer em conhecer você, Henrique. O aperto de mão foi breve, mas selou algo profundo. Eles nunca mais se viram. Henrique se mudou para uma cidade pequena no sul do país, vivendo uma vida anônima e reclusa. Mas para Benício, aquele encontro foi um rito de passagem. Ele não ganhou um pai, mas se livrou de um fantasma. Ele confrontou sua origem e saiu do outro lado inteiro, com sua identidade fortalecida. Para Isabela, foi a lição final e mais difícil. O verdadeiro empoderamento não era apenas sobre lutar contra seus demônios, mas sobre ter a sabedoria e a coragem de permitir que aqueles que você ama lutem contra os seus e confiar que você os preparou bem para a batalha. A história dela, que o mundo conhecia, tinha um final claro: a vitória no tribunal, o sucesso do livro, a criação do instituto. Mas a história real, a história íntima, teve seu verdadeiro epílogo naquela sala de mediação. Não foi um final de conto de fadas, mas um final de uma beleza complexa e adulta. Foi a prova de que a vida não é sobre apagar o passado, mas sobre integrá-lo de uma forma que não te defina nem te destrua. Foi a constatação de que a maior vitória de Isabela não foi ter derrotado Henrique, mas ter criado um filho capaz de encará-lo com compaixão e firmeza e de escolher seu próprio caminho. E essa é a história que eu queria compartilhar com vocês hoje. Uma jornada que começou com uma lágrima em uma loja de bebê e terminou com um aperto de mão que redefiniu o significado de força e perdão. Não o perdão que esquece, mas o que liberta. Se essa história tocou você de alguma forma, se você se viu em algum momento da jornada da Isabela, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário.
Eu leio cada um deles. E me conta, de 0 a 10, que nota você dá para a força que a Isabela descobriu dentro dela? Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.